Leonel Brizola chocou a todos no Roda Viva quando disse que Lula representava o mesmo projeto neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Os anos se passaram, Brizola faleceu e parece que as suas afirmações, que até então pareciam ser afirmações de um homem que já estava beirando um senil, talvez não seja tão senil assim e mostre-se um visionário. E talvez nós, naquele momento, estivéssemos com as nossas vistas tampadas para uma realidade que talvez esteja muito na cara e que muitos hoje ainda insistem em não ver. Qual a diferença prática do governo do PT para um governo de centro-direita ou um governo de direita bolsonarista? Eis a questão levantada não só por nós, mas também até mesmo por José Dirceu. Vamos tentar adentrar e passar por baixo desta espuma mencionada pelo nosso inesquecível Brisa. Mas vamos fazer isto depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo aqui ao nosso canal. Este é o Falando de Política e eu sou Noé Gomes. Recentemente, esse canal passou a ser Falando de Política por questões que já mencionamos, inclusive você pode já, se você ainda não sabe, porque mudamos o nome, você acessa ali a nossa capa que você vai ter o nosso vídeo de apresentação que eu falo rapidamente, você vai ficar sabendo por quê. E, antes de mais nada, se você chegou aqui pela primeira vez, peço a sua inscrição também, o seu like e o seu comentário também é muito importante. E é claro, gente, deixar claro que aqui a gente também, apesar de não estarmos com o rótulo de falando de história mais, mas nós ainda temos sim. Nós vamos lá falar com a história, sim. A história vem presente aqui. E resgatando a história, trazendo aquilo que a história, aquilo que muitos não querem lembrar, inclusive. Essa também é a função deste canal. Continua sendo, continua sendo. E o Brizola disse naquele Roda Viva que o projeto do Lula e o projeto do Fernando Henrique eram iguais. Não adentravam os problemas estruturais do Brasil. E naquela época, provavelmente as pessoas chamaram com certeza, o Brizola de senil, de louco, de recalcado. E se tivesse internet naquele dia, com certeza, todas as fake news contra o Brizola seriam feitas. Se tivesse o X, ou o Twitter daquele dia, com certeza a tropa petista estaria ali falando todo tipo de impropérios contra o Brizola. Depois eles dizem que gostavam do Brizola. Eles gostavam do Brizola depois de morto, porque em vida o petismo maltratou e muito o Brizola. Não só o Brizola, como o Luiz Carlos Prestes, por exemplo. Então, meus caros, a gente precisa dizer essas coisas para dizer uma outra situação, e muito importante. Sim, o governo petista ele tem um rótulo de ser um governo de esquerda, mas ele não é um governo de esquerda. Por que ele não é um governo de esquerda? Porque ele não tem ações efetivamente de esquerda. E o próprio José Dirceu, que é um dos quadros históricos do PT, reconhece isso. Não é eu que estou dizendo somente, é o próprio José Dirceu. E nós temos também a manutenção de várias coisas anteriores ou a reformulação de coisas somente em nomes e na estética.
É um governo que se preocupa muito com a questão propagandista. Isso é um governo que se preocupa muito com isso. Mas não se preocupa com as ações concretas, com aquilo que o Ciro chama de concretudes, que de vez em quando aqui aparece aqui um bovino bolsonarista questionando o termo concretude. Enfim, mas fechando esses parênteses, esses parênteses, a gente tem aqui uma situação em que duas coisas se apresentam. Primeiro, o governo Lula conversa com quem? Com as elites, com as oligarquias, não com as demandas populares. O governo Lula se vale das demandas populares para se estabelecer no poder, não para fazer delas mudanças significativas do país. É diferente. Você conversa com os mais pobres, mas para que esses mais pobres te mantenham no poder. Você não os torna independentes. Você torna-os dependentes politicamente justamente com o intuito de fazer com que ele te coloque sempre naquela posição. E, portanto, nós vamos vendo o quê? Um país que não se desenvolve, porque efetivamente nós temos um país que estagnou. E quando a gente fala isso, muitos vão dizer que a gente só está criticando o governo, que a gente não tem nenhuma proposta para o governo, que a gente só olha as coisas ruins do governo. Olha, o governo pode ter coisas boas? Claro que tem. É claro que esse governo ele é muito mais civilizado que o governo Bolsonaro. É claro que o Lula é muito melhor em termos republicanos que o Bolsonaro. Mas não é isso que a gente está colocando aqui. O que nós estamos colocando e que nós estamos pautando é uma outra situação. É que, na verdade, o Brasil precisa urgentemente de reformas estruturais. E não é de hoje. Isso já foi detectado, sabe quando? Em 1964. Há tantos anos que a gente precisaria estabelecer as reformas de base. Há 60 anos não foram feitas essas reformas. E reformas que realmente beneficiassem o povo. Não as reformas dessa previdenciária que tirou a previdência dos mais pobres e manteve privilégios para uma casta dos militares, por exemplo, ou a reforma trabalhista, que é uma vergonha no ponto de vista da desigualdade que estabelece entre os trabalhadores. E que, portanto, nós precisamos dizer que não é esse tipo de reforma que nós queremos. Nós também não defendemos o Estado máximo em tudo, com a intervenção máxima em tudo, mas também nós não defendemos um Estado mínimo, ou um Estado quase que fazendo que os setores empresariais se tornem verdadeiros senhores feudais em que não tem nenhuma intervenção, onde o Estado não tem nenhum papel em nada, e não há regulação de nada. Há uma verdadeira anomia, que é o que a extrema-direita bolsonarista defende. Nós também não defendemos isto. Nós defendemos um outro caminho, um processo do caminho do meio. Um processo em que o Estado tem que ser do tamanho necessário. E não um Estado em que se enxugue por um lado e se esbanje do outro, porque é o que acontece hoje. É o Estado que corta recursos da saúde e educação e mantém privilégios outros, né, como no caso de pagamentos de poupudos, né, aposentos aí e regalias como cartões corporativos ilimitados, e continua com Lula, que o senhor Bolsonaro usou a torta-direita e tudo mais. E há quem ainda defende dizendo que o Bolsonaro usou menos que o Lula. Mas se usou menos que o Lula, mais que o Lula, é uma excrescência. Por quê? Porque o dinheiro do cartão corporativo poderia ser usado para mais recursos para escolas públicas, para mais recursos para a saúde pública. É esse Estado que nós estamos defendendo. Um Estado que realmente vá o dinheiro para as coisas para a população. E seja máximo para a população. E mínimo para estes que querem mínimo para a população para usufruir do Estado das suas benesses. Porque nós temos hoje uma gente que se diz liberal, que se diz
estão contra o Estado máximo, mas se beneficiam e estão aí se beneficiando de todas as mamatas possíveis. Pois nós temos aí a família Bolsonaro há tantos anos se beneficiando da máquina pública, recebendo valores, né? Quer dizer, se você realmente é liberal, você não teria que aceitar de fato aquelas regalias que, por exemplo, o Bolsonaro recebe. Um sujeito que, aliás, nunca trabalhou na vida e que ganha aposentos de todas as ordens, enquanto que o sujeito que trabalhou de fato nos seus 30 anos depois, quando consegue se aposentar, ganha um salário mínimo. Ora, nós precisamos dizer que, infelizmente, aquela frase que está lá na Constituição Federal, que todos nós somos iguais perante a lei, todos nós somos iguais. Só perante a lei no papel, porque na prática nós não somos. E é isso que nós combatemos. É este Estado que, no papel, nos tornamos todos iguais na Constituição, mas que na prática não. Que nós temos hoje gente que defende o Estado mínimo para algumas coisas e para outras não. O Estado mínimo hoje que eu defendo é menos para regalias para o alto escalão, mas máximo para a população que paga altos impostos e que não tem o serviço de volta. Este é o Estado que nós defendemos e que a gente precisa falar. Mas que governo de esquerda do PT tem coragem de falar isso? Não fala. Não fala, sabe por quê? Porque o governo do PT é assim. Ele sobe a rampa com as minorias. E as minorias só ficam na rampa, porque quando chega lá na sala do poder, no comando do poder, quem adentra a sala do Lula é Lira, são os banqueiros que financiam as campanhas políticas eleitorais e quem ainda detém o poder econômico, que são 5% da população brasileira, sobre nós que estamos aqui pagando a conta e mantendo toda essa estrutura. Esta é a realidade. O governo Lula não é um governo de transformação, é um governo de manutenção do status quo e, portanto, não faz o papel de um governo de esquerda de verdade. Porque se fosse um governo de esquerda de verdade, estaria não fazendo talvez uma ruptura de uma hora para outra louca, mas estaria propondo e estaria indo para a rua com a população. O PT não mobiliza mais ninguém. Tanto é que fez um ato nesses dias e ninguém foi para a rua. Por quê? Porque o PT não tem mais legitimidade. Até porque, em 2022, o PT não venceu a eleição. O que aconteceu em 2022 é que o Bolsonaro perdeu para ele próprio. Porque no segundo turno, a rejeição é que venceu, não a afirmação. Então tem esses elementos que a gente precisa considerar. E aí, o que você pensa a respeito de tudo isso que nós falamos aqui nesse vídeo? Quero saber a sua opinião. Deixe seu like, comente, curta e compartilhe. É isto.